presidente, senhores acadêmicos, amigos de Carlos Nelson Coutinho, é muito difícil, do ponto de vista emocional, escrever e falar sobre um amigo meu. Aqui estamos para homenagear e lembrar um amigo que nos deixou, mas não ficará ausente das nossas vidas, de nossas memórias. São 3 os falantes de hoje à tarde, como acabamos de ver o anúncio dado pelo presidente desta casa. Dentre muitos dos admiradores aqui presentes, queriam a vontade de externar seus afetos e admiração intelectual por Carlos Nelson Coutinho. Um brasileiro e baiano nascido em 1948, torcedor do Fluminense, em cuja última partida de futebol daquele clube foi feito um minuto de silêncio em pleno estádio em sua homenagem. Um torcedor do Fluminense que nasceu em 1943, segundo o acadêmico Floresvaldo Matos, mas eu li 1941. Cura da escrita, da tradução, da renovação, das conferências e da docência universitária. Para dar um exemplo, Carlito lia a noite inteira para aqueles e leu copiosamente a vida inteira, não só filosofia, ciência política, sociologia, mas também literatura e a nossa política. O que foi, evidentemente, um esforço enorme para ele ler estes 2 poetas baianos. Da escrita, porque ele deixou uma imensa bibliografia. Da tradução, traduziu 90 livros. Da renovação pelas ideias que ele trouxe do Gramsci e do Lukács para o Brasil. Foi o primeiro sujeito que citou Lukács no Brasil. E aqueles que mais trabalhou a obra de Gramsci. Mas o que importa nesta fatia é preciso destacar que Carlos Nelson, na sua militância política, como intelectual que ele fazia questão de dizer isso, sempre praticou a grande política, ou seja, exatamente aquela que oferece um caminho e uma estrutura definida para uma outra ordem social na vida brasileira. Em entrevista que circula na nuvem
caros amigos, lá está ele esclarecendo que no Brasil hoje, vivendo a redução da arena política que acaba na pequena política, ou seja, que no fundo não põe em discussão nada estrutural para a sociedade brasileira. Neste momento, aqui na Academia de Letras da Bahia, na homenagem que prestamos a ele, quero somente depor que conheci Carlito em 1960, quando Salvador, 50 anos, quando Salvador era outra cidade, e nossa convivência deu-se a partir da década de 1960, quando participávamos juntos das campanhas eleitorais para a direção do CARB e principalmente depois que conheci Urânia, amiga de Carlito e sua irmã Sônia Coutinho. E passei a frequentar a casa de Natan e Elza Coutinho, onde aos domingos almoçávamos e conversávamos juntos com Florisvaldo Matos, Amélia Rosa, e conversávamos sobre arte, sobre literatura, sempre, política, e ouvíamos música. E aí Carlito externava a imensa admiração que ele tinha por Moreira da Silva, o grande sambista Moreira da Silva. Moreira da Silva. O tempo passou e avizinhou-se o malfadado ano de 1964, e um golpe militar abateu-se sobre o Brasil. Foi nesse mesmo ano que casei com Urânia. Florisvaldo já era casado com Sônia. Carlito casado com Amélia Rosa. Aí então estes almoços eram especiais, porque estes três casais se reuniam para falar da cultura. Deve salientar para uma futura biografia de Carlos Nelson que em 1953, com 14 anos, espero que agora não tenha me enganado da data. Da idade. 49 anos. Então, por isso é que eu acho que é 48. Mas ele é muito ainda. Em 1953. Teria 9, 10 anos. 9 ou 10. Em 1953 ele tinha 10 anos. 9 para 10 anos. Bem, então, Começou com 9 e terminou com 10. com 14 anos, o que importa é isso. 57 ou 58? O que importa é o seguinte, que com 14 anos ele lê o Manifesto Comunista. Livro que pertencia a seu pai, Natan Coutinho, então deputado pela União Democrática Nacional. Também tive o privilégio de conviver com o Carlito diariamente no Tribunal de Contas do Estado da Bahia,
aonde trabalhamos. Carlito, como eu, funcionário daquela casa, aonde também trabalhou Roberto Dias, ex-marido de Isnaia, e Aristeu Nogueira, o secretário-geral do Partido Comunista. Aquilo era um conversar de política que não acabava. Foi exatamente em 1964 que eu também, um ano depois, eu deixei o Tribunal de Contas, que a Revolução do Estado está lá. E os Coutinhos muito sofreram com a Revolução, porque o Exército entrou na casa, matando e confiscou livros, carros, caminhões. Pouca gente sabe disso. E de impacto em impacto naquele período, aqui na Bahia, Carlito resolveu sair para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro saiu para o exterior e circulou por Portugal, França, Itália, instalando-se em Bolonha, onde ele fez-se um intelectual gramsciano. Retornou ao Brasil, lá vem as datas, 79 ou 80. Aí está lá aonde eu encontrei essas datas. Fixando-se no Rio de Janeiro, num convívio com Leandro Conde, Temer e outros militantes da política que fundaram juntamente, ou ajudaram a fundar, é melhor dizer assim, antes que seja corrigido por Paulo Fábio, ou ajudaram a ensinar a fazer a grande política, ou tentar ensinar a que a grande política fosse feita dentro do PT, porque assim não ocorreu. Em 1986, Carlos Nelto está lecionando na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em 1988 é livre docente da mesma universidade, onde criou vínculos com colegas e estudantes, passando a condição de professor emérito em junho de 2012. Morre Carlito em setembro, deixando um enorme vazio para seus familiares, para seus amigos. Que nós e elas só podem preencher este vazio com a lembrança da sua presença, de suas lições e a leitura de sua importante obra. 2 dias em minha vida eu tive a oportunidade de, escrever algo que dediquei a Carlito.
está aqui neste livro com um nome muito exótico, Mr. Lexotan e outros poemas. Este é o título do livro. O poema chama-se Segunda Versão do Antipoema, para Carlos Nelson Coutinho. E porque naquela época se discutia muito a questão da poesia engajada ou não engajada. E onde o poeta Ferreira Goulart militava com muita propriedade, não na discussão, mas na prática da poesia engajada. Eu escrevi um antipoema. E esse antipoema teve a primeira e a segunda versão. Este é o antipoema Dardo no Versejar, mas que fuga do lírico é lúcida definição. Certamente procuro a cinzenta metáfora para um tempo surdo e obscuro. A lição dos poetas agoniza nos manuais. Há um silêncio grave, um esvaziamento, uma guerra, uma bestialidade que se insinua. Este é o antipoema, seta no alvo, na palavra, mais que medo dos homens, é lírica denunciação. Eu me senti aliviado quando escrevi este poema e hoje continuo a sentir-me aliviado porque vejo que ele se encaixa perfeitamente neste tenebroso momento que nós vivemos no Brasil e fora do Brasil. Não sei se concordam. Ele escreveu, a meu pedido, uma apresentação para meu último livro, que se chama Bulla Pro Nobis, que aparentemente, por ser em latim, ou por ser uma bula, pode parecer um livro cristão, mas não é. Era isso que eu tinha a dizer a vocês com o depoimento. Muito obrigado. Desculpa porque eu não tenho um escritor de oratório de boa verbal. Mas escrevi aqui algumas coisas sobre o Carlitos que eu conheci. Infelizmente ele me pensou muito que eu poderia falar. Desde tempo que eu me interessei mais pelo Carlitos. Solidária e acolhedora, em gesto de humanismo pleno, a Academia de Letras presta atenção especial, sentida e merecida homenagem ao saudoso escritor, cientista político, professor e pensador baiano, Carlos Nelson Coutinho. Por me faltarem fundamentos de teor filosóficos, confiáveis habilidades verbais, confiro a outras mais competentes a felicidade de discorrer sobre alguém unanimemente enaltecido como um brilhante e raro intelectual, reservando-me apenas a uma evocação afetiva como seu amigo e por um bom tempo seu cunhado. Na verdade, nos rabiscos, opto por lembrar o jovem de elevada estatura, 1,88 m, tez claro, cabelos ruivos encaracolados, olhos castanhos claros, rosto pacato e voz pausada. Nos prelúdios de sua caminhada para se tornar iluminado e fecundo
operário das ideias. Embora não confie em data, creio que eu conheci por volta de 1960. Ele ainda, estudante que se preparava para o vestibular de filosofia, na então Universidade da Bahia, mas já assumindo posturas de análise e contestação de aspectos da realidade com que seu espírito perspicaz, juvenil, então se deparava. E nada coincidente com a quietude civilizada de seu ambiente familiar, onde, na imagem pacata do pai Natan Coutinho, homem sereno e reservado, conviviam a figura de um político pertencente a um partido de matriz conservadora e a de um poeta forjado na tradição parnasiano-simbolista, elogiado por um primoroso tradutor de Baudelaire, e a de uma dirigente mãe, Elza Coutinho, modelo de beleza e elegância, mas que em nada lhe travavam as elucubrações intelectuais. Por um certo tempo, formamos um grupo de convivência em ambiente cordial e franca camaradagem, composto, além de mim, por Fernando da Rocha Pérez, Roberto Gabriel Dias, Urânia, depois Urânia Antônio Pérez, Isnaia, depois Isnaia Santana Dias, Sônia, irmã dele, depois Sônia Coutinho de Mato, e Amélia, depois Amélia Rosa Maia Coutinho. Alvos, tarefada gentis no vento casamento. Os anos se sucediam como um alvorecer, coroando um período para nós promissor e vertiginoso pós-guerra, um bojo da Guerra Fria travada entre duas principais potências. E por aqui, na cidade de Salvador de então, se traduzia em confiança e crédulo fervor, inebriante atmosfera a que o jovem, a quem na intimidade do convívio todos carinhosamente chamavam pelo diminutivo Carlito, alegremente associado. Por outro lado, também vivíamos uma quase romântica euforia suscitada pelo que foram chamados anos JK, os dinâmicos 5 anos do governo de Juscelino Kubitschek. Ele prometia convicto valer 50, operando mudanças sensíveis na ordem econômica e social e, por que não, também cultural, em todo o país. E desenhava-se um cenário baiano de futuro imediato e promissor, se não de epifania. As razões se deviam a fatores diversos. O impulso advindo da produção e refino do petróleo, exigindo intervenções modernizadoras nas estruturas urbanas, especialmente nas metropolitanas, repercutindo no crescimento da população e demanda de mão de obra ativa. Aspirações que levavam a um emergente processo industrial e à reconfiguração das atividades do comércio. A plena vigência do regime democrático com os eleitos Juraci Magalhães para governar o Estado e Heitor Dias, prefeito com plano de melhorar a vida dos munícipes. As ações da geração Mato, a pleno vapor, com projetos inovadores em literatura, teatro, arte plástica, cinema e até jornalismo. Tanto quanto a presença das novas escolas de arte e institutos da Universidade da Bahia, sob o reitorado de Edgar Santos. Até mesmo o surgimento do Jornal da Bahia era uma novidade no ainda acanhado meio impresso local.
Numa esperançosa atmosfera de mudanças, o novo cenário só favorecia o exercício das artes, da ciência, das artes, do pensamento e a criação. A tal estado de ânimo se ajustariam perfeitamente os versos iniciais do poema de Yeats, Velejando para habitar. Terra aquela que não serve para anciãos, os moços a abraçar-se, aves a cantar nas árvores. Eis o panorama com que se defronta o espírito do jovem Carlito, logo se diplomar em filosofia, trazendo os fluidos do amadurecimento cultural que a vida universitária costuma agregar. Enérgico ao projeto intelectual, desde cedo nutrido e destinado a cumprir-se com sucesso mais adiante. Convivi por alguns anos com esse jovem sereno, que muito estudava e muito aspirava, abraçava questões e princípios que priorizava, alimentando o desejo de vê-los concretizados. Jornalismo de antenas voltadas para a atualidade, pude acompanhar de perto este fecundo trajeto, seja como interlocutor de temas sociopolíticos em debate, seja como poeta envolvido com literatura e escrita, servindo de testemunha de seu nível de interesse pela obra de grandes romancistas, em que se revelavam conflitos flagrantes em sociedades surgidas com a Revolução Burguesa. Falava de autores, romances, ações e personagens com naturalidade, numa perspectiva de realismo crítico e inspiração marxista, como era o cosmo de ideias em que por onde navegava o seu gênero. Se era o século XIX, não poderiam faltar nomes de obras envolvendo três grandes do romance. De Stendhal, com as peripécias e as audácias de Julian Sorel e o Vermelho Negro, por Fabrício Del Dongo e a Cartucho de Pardo. De Balzac, as aspirações e artimanhas de Luciano de Rubempré, nem ilusões perdidas, numa Paris que se complicava empurrada pela Revolução Industrial. De Flaubert, eram os rombos que as angústias de Anne Bovary assestavam na moral burguesa. Interesse semelhante se manifestava quando os romancistas eram Tolstói, com seus Guerra e Paz e Ana Karenina, para logo chegar ao Raskolnikov, de Crime e Castigo, de Dostoiévski, ou ao Nikolai Gogol, de O Inspetor-Geral e Almas Mortas. No mesmo diapasão, se o foco era o século XX, não podiam faltar Thomas Mann, os Buddenbrook e a Montanha Mágica, como ainda o Leopardo, do italiano José de Lampedusa. E sendo o assunto teatro, fatalmente surgiu peça de Georg Büchner, como A Morte de Danton, ou a ópera dos Três Tostões de Mãe Coragem de Brecht. Recordo o ar folgazão com que, irônico, para priorizar a eficácia da narrativa no romance, se referia a uma frase de Stendhal, em O Vermelho Negro, ao advertir que política no romance é como um tiro no meio de você. Recordo também o tom hilário de suas alusões a uma célebre cena de O Leopardo, quando o príncipe Salina aconselha o filho a se alistar nos exércitos revolucionários para que as coisas continuassem como estavam. Nessas tertúlias cordiais, eu, pouco enfronhado com filosofia e outras ciências humanas, conseguia ver
autores e obras, cuja leitura varava suas tardes, noites e até madrugada. Tinham presença obrigatória, além dos gregos Platão, Aristóteles e Epicuro, os sofistas e os estoicos, Rousseau e Diderot, mas principalmente Kant, Hegel, Marx e Engels, e por fim da crítica cultural dos anos 60 e 70. Neste ponto, por esse rápido e incompleto esboço, me vejo com a comichão de usar um vocábulo, correndo o risco de parecer um juiz apressado. Penso em sabedoria, como a palavra que mais define o destino do gênio de Carlos Neto Coutinho, por sua atividade e pela obra de pensador consciente e claro que legou a seus admiradores. Era um sábio. Cerca de 50 anos depois, quase nada me ficou de suas preferências quanto ao que não fosse filosofia e ficção. Lembro apenas que, em relação à poesia, embora não menosprezasse o eixo simbolista, chegando a recitar com entonação peculiar e às vezes jocosa sonetos de seu pai. Lembro de sua propensão em eleger obras de poetas cuja imaginação criadora mais se inclinasse para as questões sociais, sem que abominasse o lirismo. Por isso, ou por circunstâncias outras, posso dizer que me senti um felizardo, pois a poesia que eu ousava engendrar na época, com versos que pareciam insinuar utopias campestres, cantando campos, labutas rurais e heróis rústicos, sóis benfazejos e águas redentoras movendo rumos, deslizava por remansos na caudal de sua generosa preferência. Sentia-me agraciado ao vê-lo ler ou recitar em voz alta versos ou estrofes de poemas que comporiam Reverdor, meu primeiro livro editado em 1975. Tracei antes, a propósito desses anos de convivência com esse sereno e pacato rapaz, um retrato da Bahia em plena azáfama desenvolvimentista para livrar-se de sua incômoda carapaça provincial. Pois bem, vivia-se esse clima saudável em várias frentes, quando de repente, para invocar um paradigmático verso do nicaragüense Rubem Darío, leio: um granvuelo de cuervos mancha é o azul celeste. Um grande voo de urubus e corvos mancha o azul celeste. Isto mesmo, de repente, um imenso manto de sombra cobriu um éden de esperança, o golpe militar de 1964, cujo imediato arrastão de suspeitas e violências contra todos que atiravam e lutavam por um Brasil melhor. Nesta avalanche de cangas discricionárias, sofrendo coações e constrangimentos inquisitoriais, mas por consciência, palavra de pensamento em defesa das liberdades públicas, que por má conduta ou delito tipificado, nosso filósofo, arauto das ideias socialistas, viu-se obrigado a transferir-se para o Rio de Janeiro, creio que em começo de 1965. Não me tome como presunçoso, não me tome por presunçoso, mas estamos diante de um caso que somente os fatos explicam. Como aconteceu e aconteceria com outros que viveram semelhantes vexames na ocasião, forçados a deixar a sua terra para viver em outras plagas, com outra gente, há outra palavra que se encaixa na biografia desse nosso pensador.
longe de um ser condenado a fatalidades provincianas, como outros, Carlos Nelson era um cosmopolita. Sempre foi desde o cotidiano dos bancos escolares. Cosmopolita, esta palavra que hoje mais reflete gozos de modernidades, sugerindo viagens, turismo e comodidades urbanas, na verdade, sempre despertou a curiosidade de etimólogos, desde que, dizem, há mais de 2000 anos, foi inventada pelos históricos. Na antiga Grécia, incomodados com o fato de as pessoas trazerem no nome, como identidade pátria, um rastro de sua origem geográfica. Isto mesmo, na Grécia, a pátria era a cidade onde alguém nascia. Daí o estado de Mileto, Zenão de Eleia, Heráclito de Éfeso, Apolônio de Rodas e até Aristóteles de Esmirna, nomes que povoaram o livro. Não foram os esbirros da ditadura que o forçaram. Que forçaram então Carlos Nelson Coutinho a mudar, a ir embora daqui, pois sua vocação era de um cosmopolita, um cidadão do mundo, do cosmos, para seguir a inspiração dos históricos. Desde jovem, jamais ele poderia ser identificado como um Carlito da Bahia, rótulo mais apropriado a designar-se sambista, capoeirista ou poeta de cordel. A ele dediquei um poema, escrito no calor de horas açoitadas pelo golpe ditatorial dos anos 70, que está em meu livro Fábula Civil, de 1975, mas publicado antes, em 1968, no Caderno Semanal de Cultura da Tribuna da Bahia, coordenado por Bisa Junqueira Ágil, saudoso ícone intelectual da afirmação feminina entre nós, que agora leio para você em memória do nosso ilustre. Lê o poema. Você tem voz, né? Você é um grande declamador, tá? Café matinal. Agora podemos saber o que é pior: a mente desconexa, a fome, anavalhadas, mesmo que nos reste a ferida do Serapion. A luz está no caos, celebrando vontades, durando nos espaços matutinos. No exato momento, ao Deus que nos valeu, somos gratos. E mudos, nem mesmo reparamos que se fende o universo da ilusão. A lição de modéstia que renova o passado dos gestos, preferimos o som metálico das vozes ou apenas nos rendemos ao peso do silêncio. De meu querer me liberto, agora vejo a verdade resiste a meu próprio consumo. E sendo credo e coisa, permaneço longe de mim e perto da verdade. Canto civil engendrado nas perfídias do tempo, inscrito no muro do sono. Agora vejo claramente, a luz rompe o surdo plantado de bandeiras, favorecida pelo inédito de tudo. Desce e inaugura para sempre o instante anônimo da verdade, o súbito clarão das coisas simples. A luz está no caos. Acorde e veja. Desde diferentemente
diferentemente de Fernando e de Oswaldo, eu nunca privei propriamente de amizade com Carlos Nelson. Eu nunca tive com ele uma relação próxima. Tive alguns contatos, né, já desde os tempos de militância no antigo PCP, algumas ocasiões de vê-lo, né, em conversas menores, mas principalmente a ocasião de assisti-lo, né, em palestras, em debates, além de ter sido um leitor interessado de várias coisas que ele escreveu, especialmente aquelas coisas diretamente vinculadas ao campo da política, né, que é o campo que desde cedo me ocupou. Percorrer caminhos que iriam da filosofia ao serviço social, passando pela ciência política, pois Carlos Nelson percorreu como professor, pesquisador e organizador institucional, combinando respeito rigoroso aos aspectos disciplinares de cada qual desses caminhos, mas com abrangência de conhecimento e atitude epistemológica que o tornavam afeito, sem afetação de modas, a uma perspectiva genuinamente, para usar o jargão, interdisciplinar. Ou melhor, a uma perspectiva universal, de permanente busca de compreensão de uma totalidade dialética, tal como definida por Lukács, né, seu berço filosófico jamais renegado, como porta de acesso e método que o orientou na aproximação informada, inclusive ao pensamento de Gramsci, e de um modo geral ao tipo de marxismo crítico que orientou sua atividade intelectual, acadêmica e não. Se a perspectiva escolhida fosse o do seu posicionamento político e social, teria que englobar na análise as inúmeras nuances contidas na pluralidade intrínseca das noções e as experiências históricas do socialismo e da democracia. E mais nuances ainda decorrentes da intersecção desses dois conceitos e realidades históricas que juntos ou separadamente embasaram e emularam, a partir da modernidade, significativas tradições de praxis política e social. Esse terreno, adubado pela praxis, foi visitado incansavelmente por Carlos Nelson ao longo da sua vida, seja como militante político, seja como ensaísta fortemente dedicado às controvérsias próprias da atividade publicística, seja como tradutor, organizador e divulgador de obras e autores significativos para esse seu posicionamento. Um terceiro enfoque possível era o da sua inserção no debate sobre a cultura brasileira, no qual pôde aliar mais livremente talento ensaístico, pendor para a polêmica, a sua ampla formação em literatura e arte, já aqui mencionada. Também por essa via o caminho seria exaustivo, pois são vários os enquadramentos possíveis de suas intervenções, pela diversidade de contextos e conjunturas em que interveio, desde o rescaldo imediato dos movimentos de 68 até as mais recentes perplexidades de socialistas e marxistas perante a cultura de massas, passando pelas discussões estéticas no seio de movimentos culturais contemporâneos à ditadura e à transição democrática do Brasil. Incapaz de me aprofundar a contento em qualquer dessas compridas veredas, escolhi realçar como ponto de reflexão e talvez de problematização a avaliação que suponho ter sido feita pelo próprio Carlos Nelson a respeito do sentido de sua existência profissional, política e social. Suponho, e não só a partir do título de um dos seus livros, que ele se considerava um intelectual contra-corrente. Ousarei argumentar que ele foi mais do que isso. Querer remar contra marés não foi impedimento, ao contrário, ajudou a que ele fosse, ou precisasse ser, também um intelectual de pensamento apolíneo, cujo poder de síntese fazia mentes paralisadas por dicotomias vislumbrarem novas harmonias, cujo método sóbrio sugeria equilíbrio a quem se via desesperado nas derrotas, cuja profundidade analítica incutia razão em quem se perdia nos desvãos do irracional e cuja simplicidade expositiva punha ordem em cabeças confusas, ainda que a pretensão dele fosse a de arrumá-las para desarrumar o mundo. Foi assim que pude captá-lo aos poucos, mansa e processualmente, como pregado seu incorrigível reformismo.
Mesmo quando a esse reformismo o pensador acrescentava o teimoso adjetivo revolucionário, era o substantivo que reluzia nos seus textos. Quem se limitou a ouvi-lo, ao mesmo tempo inflamado e didático, cheio de superlativos, nas palestras, conferências e debates, não acharia depois, se procurasse, na sua palavra escrita, um raciocínio redutor e simplista para transformar a fala em panfleto. Era forte, nada aguada ou conformada, a chama ideológica que emanava da fala e do texto do reformador. Mas jamais ela ameaçou queimar navios que pudessem fazer o desejo contrário à corrente navegar em mar possível. Queria reformas, mesmo que não resultassem, como também queria, em revolução. E não cria em revoluções que renegassem e revogassem reformas obtidas na paciente luta dentro da antiga ordem. Via prussiana, transições pelo alto, modernização conservadora, revolução progressiva e principalmente democracia. Tornaram-se vocábulos frequentes nas falas de comunistas, antes emparedados pelo vocabulário literal e dual denotativo da luta de classe. Talvez não seja muito educado apropriar-me assim da sua obra a partir da influência que ela exerceu sobre mim. Mas paciência, não posso falar de Carlos Nelson Coutinho sem denunciar esse amante inconfesso do equilíbrio e da moderação que terminou a vida nas fileiras do PSOL. Nessa dimensão, ele foi contra a corrente que historicamente vem condenando os partidos políticos ao veredito antecipado pela lei de bronze da oligarquia de Robert Michel. A democracia como um valor universal, um ensaio de Carlos Nelson bastante conhecido no âmbito da esquerda brasileira, data de 1979, tempo em que ele ainda militava no PCB. Nele está presente a atitude intelectual a que me refiro, ou seja, o compromisso simultâneo com a mais acesa polêmica e com a sua conversão em novos e amplos consensos. Criticava ainda timidamente a tradição da Terceira Internacional e o marxismo-leninismo, seu produto conspiro. Mas o fazia, e talvez daí provenha a timidez, de uma perspectiva que incluía a esperança, que se revelou frustrada, de renovar a política de um partido extensa e intensamente marcado por aquela tradição. Esse limite não escapou ao agudo senso crítico liberal de José Guilherme Belchior, que o acusou de querer obter a quadratura do círculo ao tentar democratizar o Lenin. Ao reconhecer, em 1999, validade parcial a essa crítica, Carlos Nelson não só rendeu créditos a um liberal que respeitava, mas antes de tudo expôs sua sensibilidade autocrítica, capaz de facilitar a produção, a partir, em torno ou em oposição às suas ideias, de consensos nada óbvios, sem que haja neles facilidade eclética ou adesão oportunista. Admitir em 1999 a pouca profundidade de sua crítica de 1979 ao marxismo-leninismo e, mais ainda, reconhecer a pertinência desse limite ao contexto de sua inserção no PCB, não faria, contudo, descuidar da crítica simétrica que seu senso de equilíbrio também dirigira na versão original do texto à perspectiva liberal sobre democracia. Os vínculos entre democracia e socialismo eram para ele de ordem tal que punham sua reflexão teórica em certa dependência da possibilidade de encontrar realização empírica na ação de um partido político de nítido perfil socialista. Em 84, já desencantado com o PCB, mas ainda lhe dirigindo o esperançoso respeito de não considerar definitivo o seu fracasso histórico, Carlos Nelson deixava claro que a republicação de democracia como valor universal tinha como objetivo contribuir para vencer o desafio de cobrir aquilo que 5 anos após a fundação do PT ele ainda considerava ser uma lacuna. Alguns partidos comunistas foram capazes, portanto, 5 anos antes, é bom lembrar, da destruição
do chamado movimento. Alguns partidos comunistas foram, e 5 anos depois da fundação do PT. Alguns partidos comunistas foram capazes de empreender uma profunda renovação interna que os afastou da tradição esclerosada da Terceira Internacional. Não foi, infelizmente, pelo menos até agora, o caso do PCB. A modernidade brasileira, lembra que ele já tinha saído do partido há 2 anos, como lembrou o Fernando, mas ainda guardava, digamos, esse respeito obsequioso de não considerar que pela sua saída o partido já tinha acabado, né? Pelo menos até agora, o caso do PCB. A modernidade brasileira exige a criação de um partido socialista, laico, democrático e de massas, capaz de recolher o que há de válido na herança do comunismo brasileiro, mas ao mesmo tempo de incorporar as novas correntes socialistas que provêm de diferentes horizontes políticos e ideológicos. Se aceitei o convite para publicar essa nova edição ampliada do meu livro, foi por ter a esperança de que ele possa contribuir para ajudar alguns dos seus eventuais leitores a compreender a importância dessa tarefa, a de imaginar e construir um partido que, abandonando qualquer veleidade golpista ou vanguardista, assuma como parâmetro fundamental de sua organização interna e de sua linha política a aceitação do valor estratégico da democracia pluralista na luta pela transformação socialista de nosso país. Fecha aspas. Parece ter sido, portanto, sem maiores ilusões, que um pouco depois Carlos Nelson Coutinho iria se filiar ao PT, posta no instrumento existente num setor majoritário da esquerda real, representativo de um tipo de esquerda que lhe era até certo ponto filosoficamente estranha, mas que lhe parecia socialmente relevante e, portanto, mais capaz de produzir um novo centro. A aposta revelou posteriormente seu pouco rendimento, exatamente na medida do sucesso político e eleitoral do referido partido, em constituir-se em centro político, porém de uma ordem conservada que o esforço de consenso deveria mudar. Por aí pode-se entender sua passagem ao PSOL sem contradições. Nela se revela a mesma busca, a mesma aposta, cujo rendimento talvez ele ainda achasse cedo para avaliar, ou talvez avaliasse como indicativo de que ainda era cedo para desistir. Como sempre, persistiu testando seus limites, embora agora o limite lhe tenha chegado com a morte, como imposição externa à sua grande autonomia de reflexão. A atitude intelectual de explorar ao limite as possibilidades polêmicas de um tema e ao mesmo tempo de visar terrenos de diluição de dicotomias e de construção de novos centros, poderá ser encontrada também em várias intervenções de Carlos Nelson em torno do tema da cultura brasileira. Além de no conhecido ensaio Cultura e Democracia no Brasil, mais ou menos contemporâneo da democracia como valor universal, há, por exemplo, suas reflexões publicadas em 1986 pela revista Presença sobre a escola de Frankfurt e a cultura brasileira, além de outros momentos em que no trato de temas afins se mostra a sua obsessão pela construção dialética de um meio termo, no trato de temas afins se mostra a sua obsessão pela construção dialética de um termo meio termo, em torno do qual surjam consensos geradores, à moda de um centro político, de novos focos de debate. É assim quando usa Gramsci para reduzir dicotomias entre alta cultura e cultura popular, por meio de formulações de bom senso para além do senso comum. Isso lhe permite transitar de modo ao mesmo tempo crítico e simpático por temas como tropicalismo e telenovelas e apresentar de forma inteligente e não sectária até as suas compreensões carregadas de sentido doutrinário, como seu apego um tanto tradicional à ideia de construção de uma cultura nacional popular, que, no entanto, no seu pensar, jamais se opôs em contradição com a cultura cosmopolita que se referiu. Em suma, falar do perfil intelectual de Carlos Nelson Coutinho é discorrer sobre as aventuras intelectuais de um comunista reformista, crítico radical da política e político obcecado pelo centro, que executa
esses seus dois desideratos com alegria e vigor revolucionários e método e rigor espartanos. Essa é uma dimensão da saudade que ele nos deixou como complemento do seu legado. Obrigado. Sente-se honrada com a sua presença e a sua palavra nessa mesa. O meu tempo para a televisão é quase inexistente, mas sempre que eu o vejo na telinha, paro, ainda que tenha um fiapo de tempo, para ouvir as suas análises e fico até imaginando o que estaria dizendo desses tempos tão conturbados de campanhas. É costume desta casa franquear a palavra após os depoimentos. Portanto, está franqueada a palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, ilustres visitantes, nós estamos cercados aqui de ilustres visitantes, não só Paulo Fábio, que é ilustríssimo visitante, como acabou de demonstrar agora. Mas eu queria logo dizer que uma das disfuncionalidades desta casa e deste curiosíssimo salão dos pratos de Jorge Amado, de Jorge Calmon, Jorge Amado, isso aí é ato falho, centenário de Jorge Amado, é que fiquem sabendo que antes havia os pratos do Miguel, do Góes Calmon. Antes havia os pratos do Góes Calmon. Então, nessa estranha sala, uma das disfuncionalidades é a falta de microfone. E anos atrás, eu procurei sanar ou corrigir vendendo um microfone desse tipo sem fio, né, que era de minha filha, cantora, compositora, administradora, Rebeca Mata. Mas agora... Esse microfone depois foi surpiado. Mas agora, cadê? O microfone já existe. Graças a Deus. E aí, eu me desculpe essa brincadeira assim, então, mas é que eu não posso resistir a fazer os comentários sobre o que eu vi. Porque Carlos Nelson Coutinho eu conheci muito jovem, aqueles anos aqui mencionados, não vou mencionar, porque o Pérez criou um conflito com esse negócio de calendário. Eu o conheci naqueles anos entre 1958 e 1965, e eu conheci melhor lendo os seus livros, assim como ele foi um leitor inveterado de madrugadas, né? Eu também sou um leitor inveterado de madrugada. Li muitos dos livros de Carlos Nelson e guardei dele uma impressão de grande admirador, como fui de seu pai dele, até Coutinho. Para os que não sabem, além de desembargador, além de jurista, além de conselheiro do Tribunal de Contas, foi um dos 12 apóstolos do sonho, publicados naquele fim da década de 50, e que, pelo que eu fiquei aqui sabendo, era lido pelo próprio Carlos Nelson com algum senso de humor, o próprio pai com algum senso de humor. Achei curioso isso, fiquei bastante curioso de verificar depois como é isso, que história é essa. Eu que, evidente, que conheci também muito de perto Sônia Coutinho, de cuja filha, Elzinha, certo? Fui professor de filho, né? Notem que aquela referência
feita por Fernando Pérez a Carlos Nelson Coutinho como funcionário do Tribunal de Contas naqueles anos, pouco antes do golpe de 64, é uma referência que diz muito de perto de mim, de minha ação, porque eu fui consultor do Tribunal de Contas e realizei, conduzi uns seminários, depois de chegado dos Estados Unidos, né? Seminários com todos os funcionários do Tribunal. E nesses anos na Califórnia, meses na Califórnia, uma das influências marcantes foi exatamente a decorrente de textos de Walter Benjamin, que estava lá na Califórnia, fazendo a sua crítica da cultura. Mas então vejam, eu volto a esses primeiros anos 60, e aí gostaria de lhes comentar o seguinte. Florival, um dos nossos poetas maiores, né? O outro, Pérez. Há outros poetas maiores aqui na academia, né? Vou mencioná-los para não cansá-los. Florival fez uma referência curiosíssima. Mencionou o que chamou de diminutivo Carlito. Embora se tratasse de um jovem, bonito, ruivo, alto de 1,80 m. Era mais, era 1,80 m. Ele era quase 1,90 m. Era um gigante. Ele gostava de cantoria, ele gostava de cantoria também. Mas Floresval se refere a um diminutivo. E ao mesmo tempo, Flori, você trata deste Carlito da Bahia. O momento em que ele chegou a dizer o Carlito da Bahia, eu achei fantástico essa hora. Ele trata desse, vejam bem a expressão dele, pacato rapaz, filósofo, homem sereno, ou rapaz sereno, e de gênio e sabedoria, macacos de louro. O que há de diminutivo nisto, Flori? Você me permita que eu diga com a amizade fraterna que tenho com você, colega que fomos 5 anos na Faculdade de Direito, redatores da revista Ângulos, ele e eu, né? Junto com Laura Rocha e outros mais, né? Permita de Flori que eu lhe corrija. Não se trata de diminutivo. Trata-se de uma coisa que em boa retórica, em bom estudo de linguagem, afinal nós somos não uma academia de matemáticos, mas uma academia de amigos das letras. Então, permita que eu lhe diga, Flori sabe disso como ninguém. Tanto quando ele se referiu a esse diminutivo Carlito, ele se referiu com uma certa reserva. É porque não é um diminutivo. Na verdade, é uma coisa que em boa retórica se chama pedante. Expressão pedante. Permita-me que eu seja pedante, né? Como os retóricos gregos eram. Trata-se de um hipocorístico. Hipocorístico, palavra greguíssima, significa um diminutivo de carinho. É isto que é. Este Carlito da Bahia, eu admito se nós entendermos que se trata de um diminutivo carinhoso. Este rapaz foi, sim, uma menor dúvida, pacato rapaz,
sereno, gênio e pensador. Isso sim, notável. Vejam com que ênfase Fernando nesse livro. Traduzindo 90 livros. Um negócio incrível. E é verdade. E é verdade. Traduziu Marx, Traduziu Marx. o Capital. É, isso. Mas aí eu me permito dizer o seguinte. Nós tivemos, aí eu alivio essa brincadeira que estou fazendo com o Freud, dizendo que nós, porém, ouvimos 2 poemas dedicados a Carlos Nelson Coutinho, que me comoveram enormemente. Um poema conciso, curto, com aquele orgasmo da precisão linguística e vocabulário que tem o Fernando Pérez. Maravilhoso. E ouvimos um poema longo, quase eu diria prolixo, de Floripa, que é, como todos sabem, um exímio artista da palavra, notável poeta, dos maiores que o país tem. Me lembro de James Amado me dizendo, quando eu dizia, este menino Luiz Vieira Filho, foi meu aluno de literatura, o Luiz Vieira Filho era candidato a acadêmico. E eu aí disse, eu não vou votar no Luiz Vieira Filho, porque acho que o Luiz Vieira Filho é um poeta federal. Isso eu disse a James Amado. James Amado aí me disse, olha, Mata, essa é a razão por que você deve votar no Luiz Vieira. Na primeira votação eu não votei, não. Mas na segunda eu votei em Luiz Vieira. Então, só estou mencionando isso para você ver que poetas nós temos nessa casa. Estou mencionando só 3. Né? Que poeta? Pois bem, o Florim, esse poema seu que está em Redentor, não é? Está onde? Está em Redentor? Está Fábula Civil. A Fábula Civil. Fábula Civil. É um poema admirável. Ele se redime de ter falado em diminutivo com relação a agora, para terminar, a força do intelectual, pacato que fosse, né? Reformista que fosse, do intelectual que foi o Carlos Nelson Coutinho. Poxa, gente, ouve com a palavra Paulo Fábio. Poxa, Paulo Fábio. E sou admirador antigo, tem certas reservas com relação a alguns erros que você cometeu e tal. Erro principalmente imperdoável. Exato. Vocês veem que erro grave, né? Não tem mais jeito. Ele disse que eu era filho de Raimundo Mata. Ele filho de Edgar Mata, meu Deus, é o da Bahia, sabe? Meu amigo Raimundo. Bom, mas isso não é. Mas veja só, o que você fez hoje, com brevidade. Eu aqui já sei que não estou sendo breve, me desculpe. Mas o que você fez hoje com brevidade foi magistral. O que você disse para um leitor modesto, porque eu não li as obras completas, mas tem várias delas lidas e sublinhadas, grifadas, sublinhadas com diferentes cores, que é um requinte, com cores diferentes. É um requinte que eu aprendi com o meu mestre Orlando Gomes, sublinhar em cores. Então, eu não li todos os livros dele, mas os que eu li foram bastantes para eu perceber que se trata dos mais notáveis pensadores políticos deste país. Com toda a crítica que se possa fazer, e que você até fez com um certo grão de sal. Um certo grão de sal. Você
fazer de beijo ao seu grande pai, que era um fino ironista também, seu grande pai. O pai mesmo, não é? Para querer se vingar de mim, Então, você disse com um pouco de grão de sal que ele saiu do antigo PCP, ficou por 2 décadas no PT e terminou nas fileiras do PSOL. Ninguém há de me dizer que não há grão de sal nisso. Há um grãozinho de sal, granossalis, mas que é muito inteligente. Porque acentua o quê? A pureza, a candidez, a honestidade intelectual, a lisura de cada personagem. Imagina, uma pessoa que teve os livros estupidamente apanhados em biblioteca do seu pai, um conservador conselheiro do Tribunal de Contas, poeta entre os apóstolos do sul. Os livros dele, como foi lembrado aqui, o Fernando, foram estupidamente levados pela sanha do golpe de 1960. Olha, você, Paulo Fábio, encheu as minhas medidas, sabe? Eu estou até emocionado ao fazer, com tão poucas palavras, o perfil, sabe? Estou com uma certa modéstia de fazer este perfil, mas veja, um perfil admirável. Porque ressalta nesse perfil que você nos mostra o cândido, liso, honesto pensador intelectual, socialista, que foi Carlos Nelson. Desculpem. Quero dizer que esta casa cumpre hoje uma de suas maiores tradições, que é cultuar os grandes vultos, os grandes intelectuais baianos. E fez dessa forma comovente, porque se trata também de uma homenagem de amigos, comovente e brilhante, acentuando o amigo e o intelectual. Eu até sugeriria, já que os 3 depoentes escreveram, e publicassem numa plaquete os seus trabalhos. Isso daria talvez uma dimensão maior. Vocês poderiam depois distribuir com amigos e conhecidos de Carlos Nelson Coutinho, esse intelectual que vem de uma família de intelectuais. Natan, o poeta, Sônia, a ficcionista, e ele, o filósofo. Agradeço a presença de todos, a não ser que Fernando queira dizer alguma coisa mais. Eu quero solicitar à presidência que comunique a mulher de Carlito e a sua filha, Natália, e a ex-mulher de Carlito também, nós vamos providenciar esses endereços, e a Elza Viana, a filha de todos nós, comunique esta homenagem que nós prestamos, que a academia que nós prestamos, com a presença dos seus amigos aqui. Comunique isso, porque é importante, coisas acalentam. Peço à nossa secretária que cobre do acadêmico Fernando Pérez esses endereços e nós então enviaremos esse ofício para as pessoas indicadas por ele. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Carlito declamava. Ela gostava de poesia, Era um soneto Era um soneto de nada.